Gabriel com mais um vídeo de redação para vocês. Hoje, como vocês podem ter visto aí no título, eu vou ensinar para vocês como concluir uma redação. Muita gente tem dificuldade nos extremos, né, da redação. Como começar, como concluir. O desenvolvimento, por mais que seja a parte mais difícil da redação, na minha opinião, eu não vejo muita dúvida rolando. Mas eu vejo muita dúvida de, caraca, como é que eu começo e como é que eu termino. Já para começar, eu recomendo sempre que a sua redação tenha 4 parágrafos, tá? Tem gente que faz 5, já vi redação nota 1000 com 5, mas todas as redações com uma nota alta, que eu corrigi, são com 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento, 1 de conclusão. Por quê? Geralmente, quando a redação tem 5 parágrafos, é porque são 3 de desenvolvimento. Eu acho muito para um desenvolvimento. Acaba diminuindo demais a sua introdução e a sua conclusão, já que você só tem 30 linhas, você faz um desenvolvimento muito grande e a introdução e a conclusão ficam pequenas demais, o que não é interessante, porque são blocos muito importantes do seu texto. Então, por isso que eu sempre recomendo 4 parágrafos. 2 de desenvolvimento, cada parágrafo de desenvolvimento com um argumento. O que é um argumento? Muita gente fala esse termo, argumento. Porra, é essa? Argumento é aquilo que justifica a sua tese. O que é tese? Tese é o problema que o Enem está trabalhando para você. Ou seja, vamos supor que o problema seja integração de pessoas com síndrome de Down na sociedade. Então esse é o tema. Esse é o problema que o Enem está enxergando na sociedade. As pessoas com síndrome de Down não são integradas. Essa é a sua tese. Você precisa definir um porquê para essa tese. 2 porquês, na verdade. Por que as pessoas com síndrome de Down não são integradas? Esses são os seus argumentos. E cada um deles, cada um dos porquês, você vai colocar nos parágrafos de desenvolvimento. E na introdução e na conclusão, você vai introduzir e concluir o seu texto. Como você conclui é o tema da aula de hoje. Beleza. Vai ser uma aula bem simples, tá? Eu geralmente recomendo 3 elementos para sua conclusão. Eu vou comentar sobre esses 3 elementos hoje com vocês. O primeiro elemento é a nossa frase síntese. Vamos dar uma lida nessa frase síntese aqui. Essa frase aqui é de uma redação. Esse parágrafo que eu vou mostrar para vocês é uma redação nota 1000, tá? Do Daniel Gomes, no último ano, no ano de 2019. Importante, créditos. Então essa é a redação do Daniel, no tema de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Foi o último tema. Mas enfim, esse parágrafo de conclusão é sobre esse tema. Essa é a frase síntese. O que é a frase síntese? É a frase que vai puxar a sua proposta de intervenção. É a frase que vai, primeiramente, indicar que acabaram os argumentos, tá? Eu não vou mais explicar nada. A partir de agora eu só vou solucionar os problemas que eu apresentei nos parágrafos anteriores. Então não tem mais problema. Como é que eu faço isso? É com a frase síntese. Vai amarrar o texto todo e preparar o terreno para nossa proposta de intervenção. Depois eu explico sobre essa proposta. Como é que ele fala aqui? É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Aqui retomou a tese, ó. Acesso democrático ao cinema no país. Então, ele retomou a tese dele e fechou, ó. É necessário que medidas sejam tomadas para solucionar tudo que eu falei aqui. Dei um monte de problema, é necessário que medidas sejam feitas para solucionar. Então, o que eu tô indicando aqui? Que eu não vou mais apresentar nenhum problema. Agora eu estou concluindo. Eu vou apresentar soluções para os problemas. E o que é essa solução? É a nossa proposta de intervenção, que tem que ser o maior bloco da sua conclusão, sem sombra de dúvidas. Você precisa reservar um espaço gentil para sua proposta, porque só ela vale 200 pontos no seu texto. Ela é uma competência à parte. A competência 5 no Enem é uma competência que analisa apenas a proposta de intervenção. Então eu preciso que você pense nela com carinho. Geralmente eu peço para você dividir os blocos do seu parágrafo de forma igual. Na introdução, por exemplo, faz uma contextualização, uma tese, um direcionamento do mesmo tamanho. Se você quer saber o que são esses termos, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas você pode pesquisar. Contextualização é você preparar o terreno para o seu corretor, a tese eu já expliquei para vocês, o direcionamento é o que vai preparar os argumentos do seu texto. Então são 3 elementos que eu recomendo para a introdução e eu geralmente falo para você fazer cada um com o mesmo tamanho, para não ficar desequilibrado. Mesma coisa com desenvolvimento, eu peço para os elementos serem do mesmo tamanho, menos a conclusão. Na conclusão, eu não só aceito, como eu peço para que você faça uma proposta de intervenção maior, tá? Porque ela precisa realmente de uma atenção, um carinho maior. Eu tenho um trauma com proposta de intervenção, tá? No ano que eu fiz o Enem, um dos corretores me deu 1000, outro corretor me deu 960, eu tirei 980. E o que me deu 960 me tirou ponto justamente da proposta de intervenção. A proposta de intervenção ela é muito subjetiva, tá? Porque o manual do corretor orienta que a proposta de intervenção precisa ter um detalhamento, só que ele não diz muito bem o que é esse detalhamento, é meio nebuloso. Obviamente o Enem tá tentando resolver essa subjetividade na redação, na correção, desculpa, mas ainda assim é um pouco subjetivo. E aí um corretor pode achar que você detalhou, outro corretor pode achar que você não detalhou. Foi o que aconteceu comigo.
Então, vamos ver a proposta aqui do Daniel, aluno nota 1000. Na proposta de intervenção, eu geralmente recomendo 4 elementos, tá? São os elementos que você já está acostumado. Tem gente que fala agente, meio, enfim, eu acho palavras muito complicadas para você conseguir gravar. Eu geralmente reduzo em o que, quem, como e por. O nosso o que é a nossa proposta propriamente dita, né? A nossa ação. Lembre-se sempre que a sua proposta de intervenção precisa ser uma ação, nada de conscientização da população. A população precisa pensar no que faz, nada disso. A proposta de intervenção tem que ser uma intervenção, uma ação. Senão você vai tirar 0 na proposta. O quem é o famoso agente. O como é o meio, né, que eles falam, como que isso vai ser feito, e o porquê é a razão, né? A razão, o motivo. Então, esses 4 elementos já bastam para fazer uma proposta de intervenção bem detalhada, tá? O que eu sempre recomendo? Eu recomendo 2 propostas de intervenção. Tem gente que fala que uma basta, só que como corretor também, eu penso que se você fizer uma proposta só, como é que fica? Geralmente você trabalha 2 argumentos, né, no seu texto, 2 problemas. Se você faz uma proposta só, que soluciona só um problema, o seu texto fica com ponta solta, porque você deixou um problema sem solução, sem resolver esse problema. Então, por isso que eu sou contra essa coisa de, uma proposta basta. Faz 2 propostas bem detalhadas, que eu acho mais confortável para você, tá? Mesmo que pessoas falem, eu já vi muita gente falar, mas o corretor ele só lê uma proposta, ele só analisa uma proposta que é a mais detalhada. Tudo bem, não tem problema, mas aí você evita de pegar um corretor chato que, não, eu quero 2 propostas justamente porque eu não quero que deixe ponta solta no texto. Então, é melhor a gente se privar de tudo, faz 2 propostas bem detalhadas, que aí você se protege de qualquer corretor, seja ele chato ou não, beleza? Então aqui vamos tentar identificar esses elementos nessa proposta. Posto isso, o Ministério da Cultura, que a gente tem o quem. Lembrando sempre que você tem que ser bem específico, tá? No seu agente. Nada de falar o governo, porque isso demonstra que você não conhece o agente que você está trabalhando. Afinal de contas, o governo é enorme. Existem diferentes poderes. Então, você falar, o governo tem que fazer isso. Peraí, que governo? Como assim? Que parte do governo? Que ministério? Que poder? Que a Câmara? É o que vai fazer isso? Então, é importante que você seja específico. O Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área. Aqui a gente tem nosso como, por meio de tal parada. Esse é o meio da proposta. Lançar um Plano Nacional de Democratização ao cinema no Brasil. Esse é o nosso o que ele vai fazer, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Aqui a gente tem o porquê. Então, todos os elementos estão bem detalhados. Aqui ele ainda vai além, né? Tal plano deverá focar principalmente, ele explica que plano é esse que ele vai trabalhar, então ele detalha ainda mais. Deverá focar em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Então, detalhei muito bem a nossa proposta. E aqui ele fala uma segunda proposta pouco detalhada, é importante dizer. Ademais, o governo federal, beleza, governo federal, poder executivo, eu esperava um pouquinho mais de detalhamento, mas tudo bem. Mediante oferecimento de incentivos fiscais, aqui a gente tem nosso como, incentivar os cinemas a reduzirem o custo dos seus ingressos. Aqui a gente tem o nosso o quê? Tem o nosso porquê? Não, provavelmente os corretores que essa redação pegou são um pouquinho mais, relevam um pouco mais, a redação toda está com uma qualidade muito boa, então eles não acharam suficiente para descontar pontos dessa proposta. Aqui a gente tem 2 propostas, uma mais detalhada que a outra, sim, mas a primeira é tão bem detalhada que acho que nem eu tiraria pontos dessa redação, dessa proposta especificamente. Então, uma boa proposta de intervenção, esse é o nosso segundo elemento. E agora vamos para o nosso terceiro elemento, que é o nosso desfecho. Muita gente esquece de fechar o texto do Enem. Não esquece de fechar o texto. Até porque o desfecho é um dos elementos que pode funcionar melhor a seu favor. Se você fizer principalmente um desfecho cíclico, que une o seu desfecho à sua contextualização, à sua primeira frase, fica lindo, o corretor chora de emoção. Então, use um desfecho a seu favor, faça um desfecho de impacto, feche o seu texto, pelo amor de Deus, não deixe ele... E acabou aqui no meio. E é isso aí, pelo amor de Deus. Aqui a gente tem o nosso desfecho. Vamos ver aqui como é que o Daniel fez. Dá pra ler ele muito, Gabriel. Deixa eu botar de outra cor. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. O que é essa coisa de Cine Hollywood? Foi como ele abriu o texto dele. Então, ele fez exatamente isso que eu falei pra você, de fechar da mesma forma que abre. Isso é lindo, é chamado desfecho cíclico isso aqui. Beleza? Então, aqui a gente tem nossos 3 elementos. Deixa eu até escrever aqui pra vocês esse negócio, pra ficar bem claro. Desfecho cíclico. Cíclico. Boa. Assim é que se conclui uma redação, não tem nada de misterioso, nada de assustador. É dessa forma que você tem que fazer. 3 elementos, uma proposta de intervenção bem
bem detalhada, bem relacionada com o tema, uma ação clara e você não vai ter problemas com a sua conclusão. Beleza? Então se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre redação, quer que eu continue produzindo, eu preciso saber que você está gostando, então curte esse vídeo, comenta, a gente ama os seus comentários, por favor comente pra gente saber o que você tá achando, compartilhe o vídeo com seus amigos e não se esqueça que qualquer um pode tirar 1000, eu te vejo no próximo vídeo.